Pressionaram Navrotsky? A Polônia está abrindo seus arsenais de armas para a Ucrânia. O acordo sobre mísseis cruciais já está na mesa. Os poloneses fizeram isso pelos ucranianos e, enquanto isso, Drapati colocou os russos de joelhos. Os nossos partiram para a contraofensiva. Centenas de quilômetros quadrados e dezenas de vilarejos libertados. O avanço ucraniano é impressionante. Paralelamente, a gigante russa Wildberries sofreu um golpe de bilhões e a Alemanha está entrando no complexo militar industrial ucraniano. A produção conjunta de drones interceptadores já está sendo iniciada. E mais, choque vindo da República Tcheca. Devido às novas regras, ucranianos já começaram a ter o pedido de proteção temporária negado. E, finalmente, drones ucranianos destruíram veículos blindados americanos durante exercícios. Porque depois disso, os americanos tiveram que rever completamente suas táticas. Todos os detalhes chocantes a seguir no programa. Olá, eu sou Solomia Dolik. Este é o Ucrânia Hoje e estamos começando. Pressionaram Navrotsky? A Polônia já está preparando um novo lote de Patriots para a Ucrânia. A decisão pode ser tomada já nos próximos dias. Parece que Varsóvia está gradualmente se afastando da retórica dura em relação à ajuda militar a Kiev. A vice-ministra da Defesa da Polônia declarou isso. Segundo ela, a Polônia deve pensar antes de tudo em sua própria segurança. E é exatamente aqui que surge o principal argumento para Varsóvia. É melhor que um míssil russo seja abatido sobre a Ucrânia do que chegue à Polônia. Apesar de toda a agitação política que houve anteriormente sobre se estávamos transferindo os mísseis corretamente, hoje ele está inclinado a transferir mais, porque prefere que tal míssil seja abatido sobre o território da Ucrânia, em vez de entrar em nosso espaço aéreo. Ao ser questionada sobre quando uma decisão poderia surgir, a funcionária respondeu: Acho que é uma questão dos próximos dias. a Polônia está mudando o tom e uma coisa é óbvia: a questão da segurança da Polônia está influenciando cada vez mais as decisões de Varsóvia. E se a decisão for realmente tomada nos próximos dias, isso será mais um sinal. A Polônia está pronta para reforçar a defesa aérea ucraniana, pois entende perfeitamente: o escudo ucraniano protege não apenas a Ucrânia, mas também o céu polonês. Drapati relatou sobre a contraofensiva das nossas forças. Zelensky revelou detalhes impressionantes da operação. As Forças Armadas da Ucrânia iniciaram uma ofensiva e pela primeira vez as dimensões da operação foram reveladas. De janeiro a agosto deste ano, as forças ucranianas conduziram uma operação ofensiva na direção de Oleksandrivka. Nela participaram soldados das forças de assalto aéreo e outras unidades. Segundo Zelensky, em meio ano, as Forças Armadas da Ucrânia libertaram 745 quilômetros quadrados de território e devolveram ao controle da Ucrânia 26 vilarejos nas regiões de Dnipropetrovsk, Donetsk e Zaporizhzhia. Esta nossa operação ofensiva foi executada com precisão, exatamente como havia sido determinado. Portanto, por trás desta operação não está apenas um episódio isolado de contraofensiva. O comando ucraniano relata um avanço sistemático e a libertação de um território significativo. Um golpe no gigante russo. A Wildberries perdeu armazéns avaliados em bilhões. O Kremlin não sabe como compensar os prejuízos. Após uma série de ataques, a empresa pode ter perdido cerca de um terço de sua capacidade de armazenamento, e o valor total dos prejuízos já é estimado em aproximadamente 6 bilhões de dólares. Vale lembrar que a Wildberries é o maior marketplace da Rússia, possuindo quase 100 mil pontos de retirada, e seu faturamento anual é estimado em aproximadamente 74 bilhões de dólares. Não foi apenas a Wildberries que sofreu. Vendedores cujos produtos estavam armazenados nos depósitos destruídos tiveram prejuízos enormes. E aqui surge um novo problema para o Kremlin. Segundo a Reuters, uma fonte próxima ao governo russo afirmou que o orçamento da Rússia não possui as centenas de bilhões de rublos necessários para compensar integralmente os vendedores pelos prejuízos e as capacidades financeiras de Moscou já estão diminuindo rapidamente. A Alemanha está entrando no complexo militar industrial ucraniano. Berlim está preparando uma nova cooperação militar. A Alemanha está intensificando drasticamente a cooperação militar industrial com a Ucrânia. Empresas de defesa alemãs já estão criando joint ventures com fabricantes ucranianos, inclusive para a produção em massa de drones interceptadores. Quem falou sobre isso foi o embaixador da Alemanha na Ucrânia, Heiko Toms. Temos uma nova cooperação entre empresas ucranianas e alemãs para a produção de drones, visando escalar a fabricação de drones interceptadores.
Segundo ele, Berlim quer aproveitar a experiência de combate ucraniana, e a produção conjunta deve ajudar a escalar a indústria de defesa da Ucrânia e torná-la mais eficiente. A Alemanha incentiva suas empresas de defesa a trabalharem diretamente com os fabricantes ucranianos para trocar tecnologias e experiência prática. Além disso, estamos criando Joint Ventures, uma empresa conjunta entre a Quantum e a Frontline começou a operar. Isso já está acontecendo e esse processo será expandido. Ou seja, não se trata mais apenas de transferir armamento pronto para a Ucrânia. Berlim quer ajudar a Ucrânia a aumentar a sua própria produção e, especialmente, a reforçar a defesa contra drones russos. Escândalo na República Tcheca. O país está recusando homens ucranianos. As novas regras da União Europeia já estão dando os primeiros resultados. Na República Tcheca, dezenas de homens ucranianos não conseguiram obter proteção temporária. O motivo? A falta de comprovação do cumprimento do dever militar perante a Ucrânia. As novas exigências entraram em vigor no dia 5 de agosto e aplicam-se a homens com idades entre 20 e 13 e 60 anos que solicitam proteção temporária. O requerente deve confirmar o cumprimento do dever militar ou apresentar documentos que comprovem os fundamentos legais para a saída da Ucrânia. A principal comprovação é o extrato da caderneta militar eletrônica ou outro documento de registro militar. Em alguns casos, um carimbo de saída também pode ser aceito. Consideramos este ajuste nas condições como mais um passo em direção ao fim gradual e controlado da proteção temporária. Drones ucranianos derrotaram a blindagem americana. O resultado dos exercícios na Alemanha foi chocante. Ele impressionou tanto os militares americanos que eles foram forçados a adaptar urgentemente suas táticas. Como escreve o The Wall Street Journal, os operadores ucranianos detectaram unidades e veículos blindados americanos tão rapidamente que as autoridades americanas descreveram o resultado dos exercícios como a destruição de uma brigada blindada americana. O equipamento pesado tornou-se, por si só, um alvo fácil. Durante o movimento, os veículos blindados levantavam poeira após o que os drones de reconhecimento ucranianos os encontravam rapidamente. Em seguida, drones de ataque entravam em combate, desde FPVs até aparelhos com lançamento de explosivos. Alguns veículos americanos tiveram que ser simbolicamente retornados ao campo de batalha ou restaurados para continuar o cenário dos exercícios. E, posteriormente, os militares ucranianos mudaram de lado no cenário e já ajudavam os americanos a usar drones durante a ofensiva. Ou seja, o treinamento se transformou em uma troca real de experiência de combate. No Kremlin começa o que Putin mais temia. As rachaduras já não podem ser escondidas nem mesmo atrás das paredes do poder russo. Pessoas que durante anos ficaram em silêncio e apoiaram o sistema, de repente começam a falar de forma completamente diferente. E enquanto Moscou acorda cada vez mais frequentemente com novas ameaças, dentro da própria elite russa está surgindo um conflito que pode se revelar muito mais perigoso do que quaisquer ataques externos. Será que o regime de Putin está entrando na fase mais perigosa de sua existência? Veja a seguir. A Rússia está desmoronando por dentro. A vertical de poder russa, que durante anos demonstrou uma unidade ostensiva, parece estar apresentando as primeiras rachaduras sérias. E desta vez, quem falou sobre o perigo para o país não foi um opositor nem um especialista ocidental, mas o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, um dos funcionários mais influentes da Rússia. Sobyanin manifestou-se abertamente contra a ideia de colocar a economia russa nos chamados trilhos de guerra. Segundo ele, tais apelos não aproximarão a Rússia da vitória, mas, pelo contrário, podem destruir o país. Matar a economia normal significa matar o país por completo. E isso soa como um golpe direto em Putin, que exige uma militarização ainda maior. Na véspera, o deputado da Duma estatal, Andrei Kolesnik, apelou para que o país fosse totalmente convertido para uma economia de guerra. Na verdade, duas posições opostas foram expressas dentro do governo russo. Alguns exigem ainda mais guerra, enquanto outros alertam que tal curso pode acabar com a própria Rússia. Sobyanin também classificou tais ideias como inúteis e afirmou que elas são promovidas por pessoas que não compreendem nem a economia moderna nem os princípios de condução de uma guerra. Para o sistema político russo, onde disputas públicas entre representantes da elite são extremamente raras, essa retórica parece bastante incomum. Nesse contexto, a mídia russa discute há vários meses uma possível transição para um modelo econômico de mobilização. Anteriormente, também surgiram relatos sobre possíveis mudanças de pessoal, rumores de discordância de certos altos funcionários com tal curso e discussões sobre o fortalecimento do controle estatal sobre a economia.
E embora esses planos não tenham sido confirmados oficialmente, o próprio surgimento de disputas tão agudas indica que, dentro da elite russa, está cada vez mais difícil manter a aparência de total unanimidade. O número de drones lançados em direção a Moscou aumentou drasticamente nos últimos meses. O prefeito de Moscou também não se envergonha de abrir os olhos das pessoas para o poder dos ataques ucranianos. Enquanto a propaganda russa tenta minimizar a escala, Sobyanin, na verdade, admite: a situação está se tornando cada vez mais séria. Além disso, Sobyanin afirma que quase 2/3 de todos os drones que atacam o território russo têm como destino Moscou. O prefeito da capital admite publicamente aquilo sobre o que, até pouco tempo atrás, preferiam falar com muito mais cautela. Os ataques ucranianos de longo alcance estão se tornando sistemáticos e defender a capital russa está cada vez mais difícil. Nesse contexto, as autoridades de Moscou anunciam o reforço do sistema de combate a drones. Segundo Sobyanin, para proteger a cidade, utilizam-se câmaras de vigilância, radares e denúncias de cidadãos 24 horas por dia. Ao mesmo tempo, ele não informou sobre as consequências reais dos ataques para Moscou. Enquanto isso, especialistas ucranianos apenas confirmam os medos dos russos. Eles acreditam que não é por acaso que Moscou aposta justamente em mísseis balísticos, já que a defesa aérea ucraniana intercepta mísseis de cruzeiro e drones de ataque de forma muito mais eficaz. Ao mesmo tempo, a resposta a esta ameaça, segundo eles, pode surgir num futuro próximo. O coronel da Reserva das Forças Armadas da Ucrânia, piloto, instrutor e especialista militar Roman Svitan, supõe que, após a aceleração dos trabalhos no complexo de mísseis táticos operacionais ucraniano RIM, os primeiros resultados poderão aparecer até o final do ano. Segundo ele, um míssil com um alcance de cerca de 500 km é potencialmente capaz de atingir Moscou. Até o final do ano, penso que os mísseis balísticos ucranianos já deverão aparecer. O RIM, com um alcance de 500 quilômetros, certamente chegará a Moscou, e isso causará um verdadeiro alvoroço entre os moscovitas. Na opinião do especialista, é justamente o surgimento de mísseis balísticos ucranianos próprios que pode mudar significativamente o equilíbrio. Se agora a Rússia tenta usar mísseis balísticos como um dos seus principais trunfos, mais tarde ela própria poderá se ver diante da necessidade de se preocupar muito mais seriamente com a defesa da sua própria capital. Svitan também enfatiza que o desenvolvimento de um programa de mísseis próprio deve se tornar uma das principais prioridades da Ucrânia. Segundo ele, a concentração de recursos em alguns projetos mais importantes é capaz de gerar um efeito muito maior do que a dispersão do financiamento entre um grande número de programas. E se até pouco tempo atrás a liderança russa estava confiante de que a ameaça existia apenas para as cidades ucranianas, agora até mesmo em Moscou reconhecem cada vez mais o aumento do número de ataques ucranianos. E especialistas ucranianos sugerem que no futuro aos drones poderá somar-se a própria arma balística ucraniana, capaz de mudar radicalmente o equilíbrio. A geografia dos ataques ucranianos já está se expandindo e o sistema de defesa russo é forçado a reagir a cada vez mais desafios. E se essa tendência continuar, o Kremlin terá que pensar cada vez mais não em como atacar a Ucrânia, mas em como proteger sua própria capital desses ataques. É exatamente aí que a guerra que Putin tentou manter longe de Moscou pode finalmente se tornar uma realidade para os próprios russos. Enquanto o Kremlin olha obstinadamente para o Ocidente, o verdadeiro perigo pode estar se aproximando do Oriente. A China está conquistando a Rússia. O que até pouco tempo atrás era chamado de parceria estratégica, cada vez mais se assemelha a um jogo no qual a Rússia está perdendo posições rapidamente. Grandes empresas estão sendo atingidas, os negócios começam a desmoronar e quem entra no lugar vago é alguém que não faz declarações barulhentas, mas sabe muito bem como aproveitar a fraqueza alheia. A guerra desencadeada por Putin não será o início de uma batalha completamente diferente pela própria Rússia? Os detalhes a seguir na reportagem. A Rússia está mais vulnerável do que nunca e já estão prontos para tirar proveito disso. O setor empresarial russo está abrindo cada vez mais as portas para a China. Diante dos problemas logísticos e da queda no faturamento, a Wildberries dá um passo que já está sendo amplamente discutido na Rússia. O marketplace simplificou drasticamente as condições para vendedores chineses, abrindo na prática um acesso ainda mais amplo ao mercado russo. O custo de registro de uma conta pessoal para empreendedores da China foi reduzido imediatamente em 95%, de 10 mil para 500 yuans. Além disso, até o final de agosto, um empreendedor chinês pode abrir até 10 contas sob condições preferenciais. E enquanto parte do comércio local reclama da queda nos rendimentos e é forçada a vender seus pontos de coleta, as empresas chinesas obtêm novas vantagens para entrar no mercado russo. E se essa tendência continuar, a influência econômica de Pequim na Rússia só se fortalecerá.
Enquanto isso, para as empresas locais, será cada vez mais difícil competir até mesmo em seu próprio mercado. A Wildberries, que durante anos foi considerada a referência do comércio eletrônico russo, enfrentou sérias dificuldades após uma série de ataques à sua infraestrutura logística. Segundo fontes russas, em várias regiões, a receita dos proprietários de pontos de retirada de pedidos caiu de 15% a 20% em julho, e em alguns dias chegou a 30% a 40%. Devido à redução do faturamento, os empresários estão colocando seus negócios à venda com cada vez mais frequência, e parte deles já alerta sobre possíveis atrasos nos pagamentos a funcionários e locadores. O problema já deixou de ser local. Mais de 9.000 pontos de coleta da Wildberries foram colocados à venda, e até o final do ano, quase 1 em cada 7 deles pode encerrar as atividades. Quando os empresários tentam se desfazer de seus negócios em massa, isso já não é apenas uma temporada ruim. É um sinal de que um grande sistema está começando a perder a estabilidade. Segundo estimativas de especialistas, os prejuízos da Wildberries já se aproximam de 280 bilhões de rublos, e até empresas bielorrussas que armazenavam produtos em depósitos russos estão exigindo indenizações por mercadorias perdidas. E se os problemas logísticos continuarem a se acumular, o impacto não será sentido apenas por empresários individuais, mas por todo o sistema de comércio eletrônico russo. E enquanto o Kremlin apaga um incêndio após o outro, alguém para quem uma Rússia fraca pode ser muito vantajosa, observa tudo atentamente. Pequim não tem pressa, não faz ameaças e não apresenta ultimatos. Eles agem de forma muito mais astuta. Passo a passo, eles entram nas regiões russas por meio de investimentos, contratos de longo prazo, extração de recursos e grandes empresas. E enquanto Putin está focado na guerra, é a China que recebe o prêmio mais valioso, uma influência cada vez maior no Extremo Oriente e na Sibéria. Afinal, por que conquistar territórios com tanques, se você pode gradualmente vinculá-los a si mesmo com dinheiro e acordos de longo prazo? Parece que é exatamente esse cenário que está começando a se concretizar. Um exemplo claro é a jazida de carvão Zashulanskoye, na Transbaicália, que está sendo desenvolvida em conjunto pelo grupo russo N+ Group e pelo grupo chinês Xinhua Group. O projeto está previsto para quase 100 anos de extração e as autoridades russas acabaram de conceder-lhe benefícios fiscais. Como resultado, a China garante a si mesma acesso estável a matérias-primas estratégicas por décadas, enquanto a Rússia vincula cada vez mais firmemente as suas regiões orientais ao mercado chinês. Já a partir de 2027, planeja-se enviar daqui cerca de 5 milhões de toneladas de carvão para a China anualmente. Para isso, novas rotas logísticas estão sendo construídas através de florestas próximas a fontes de água mineral e áreas de conservação ambiental. Dá a impressão de que a questão ecológica ficou em segundo plano e a prioridade principal tornou-se a exportação de matérias-primas para a China. Paralelamente, a China está fortalecendo sua presença econômica em outras regiões também. Na região do Lago Baikal, a infraestrutura turística voltada para visitantes chineses está se desenvolvendo ativamente. Investidores estão aplicando recursos em hotéis e imóveis e as empresas locais falam cada vez mais sobre o aumento da concorrência. No conjunto, isso cria a impressão não apenas de cooperação, mas de uma expansão gradual da influência econômica de Pequim no Extremo Oriente Russo. Nesse contexto, surgem publicações no espaço informativo chinês cujos autores discutem as possíveis consequências de um hipotético enfraquecimento ou crise interna na Rússia. Eles refletem sobre o futuro do Extremo Oriente e o papel da China nesta região. E alguns materiais chamam os recursos da Rússia Oriental de um ativo estratégico que não deve ficar sem dono em caso de graves convulsões. Ao mesmo tempo, na própria China, enfatiza-se que o caminho mais eficaz não é a expansão militar, mas a penetração econômica de longo prazo. Investimentos, projetos de infraestrutura, contratos de longo prazo e o fortalecimento da dependência financeira, na opinião dos autores, podem dar a Pequim muito mais do que qualquer operação de força. O colapso da Rússia não é uma piada. Somente através de uma preparação cuidadosa é possível avançar com tranquilidade. Portanto, atualmente, a China observa silenciosamente como a Rússia afunda em desastres e vê surpreendentemente muitas perspectivas. Afinal, até mesmo os próprios russos estão finalmente insatisfeitos com seu governo. A tragédia em Gelendzhik provou isso. O evento causou não apenas choque, mas também uma onda de raiva dentro da Rússia. As pessoas perguntam cada vez mais alto: onde estavam as sirenes, onde estavam os avisos e por que o sistema no qual gastaram dinheiro do orçamento não funcionou no momento mais importante? Segundo relatos da mídia russa e de canais do Telegram, moradores locais e turistas afirmam em massa que não ouviram sinais de alerta aéreo antes do incidente e não receberam avisos.
Uma indignação especial foi causada pelo fato de que a modernização do sistema de alerta foi concluída literalmente poucos dias antes da tragédia. No entanto, as pessoas afirmam que não ouviram nenhuma sirena. Nas redes sociais, os russos já não escondem a sua indignação. Em vez das habituais acusações contra um inimigo externo, ouvem-se cada vez mais perguntas dirigidas ao próprio governo. As pessoas perguntam abertamente por que os sistemas de defesa aérea e de alerta não conseguiram proteger os civis, e alguns comentaristas atribuem diretamente a responsabilidade pelo ocorrido às autoridades regionais. E enquanto Putin continua a gastar recursos na guerra contra a Ucrânia, a China, ao que parece, já pensa alguns passos à frente. E quanto mais a Rússia se enfraquece, mais oportunidades se abrem para Pequim fortalecer a sua influência económica e política sem um confronto militar direto. E para Xi Jinping, tal estratégia pode revelar-se significativamente mais vantajosa do que qualquer tomada de territórios pela força. E possivelmente o ditador do Kremlin nem se dará conta de quando a China lhe tirar tudo até a última migalha. A Rússia está a perder rapidamente aquilo que durante anos chamou de sua principal fortaleza. Na Crimeia estão a ocorrer eventos que o Kremlin já não é capaz de esconder. O pânico aumenta, os esquemas habituais estão a colapsar e a península assemelha-se cada vez mais a um território que ficou isolado. O que aconteceu? Por que é que os ocupantes já não se sentem seguros, mesmo onde até há pouco tempo estavam confiantes na sua invulnerabilidade? E qual é o novo trunfo da Ucrânia que está a deixar Moscou nervosa? Detalhes a seguir na reportagem. A Crimeia está a ser cortada da Rússia de forma decisiva. Se ainda ontem os ocupantes estavam confiantes de que o mar protegia com segurança as suas posições, hoje a Ucrânia prova. O perigo pode vir de onde já ninguém o espera. O Kremlin não está apenas a perder o controlo sobre a península, está a perder a ilusão de que ainda existe lá pelo menos uma zona segura. A inteligência militar ucraniana abriu um novo pesadelo para os ocupantes. As lendárias plataformas marítimas Magura, que já enviaram para o fundo do mar mais de um navio russo, começaram agora a caçar também alvos em terra. Os operadores da unidade especial Grupo 13 utilizaram os mais recentes drones marítimos, equipados com drones FPV, para atacar instalações de radar russas diretamente na Crimeia ocupada. O veículo de controle do complexo de radar Podlet e o sistema de identificação estatal Parol 4 foram atingidos. Elementos-chave que ajudam a defesa aérea russa a ver alvos, coordenar seus complexos e proteger instalações militares. Em outras palavras, a Ucrânia não está mais atacando apenas as armas em si, mas os olhos e o sistema nervoso da defesa aérea russa. Na direção principal de inteligência, declararam diretamente: a partir de agora, o Magura representa uma ameaça aos ocupantes não apenas no mar, mas também em solo da Crimeia, e isso significa uma verdadeira revolução na guerra. Se antes os russos tentavam se esconder dos drones ucranianos atrás da linha costeira, agora a própria costa deixa de ser um abrigo para eles. Na verdade, a Ucrânia está apagando a fronteira entre o mar e a terra. O Mar Negro já não protege a Crimeia. Pelo contrário, ele está se transformando em mais uma direção de onde vem o ataque. Para os militares russos, isso significa apenas uma coisa: rotas, posições e bases seguras na península estão se tornando cada vez mais escassas. E isso se encaixa perfeitamente na estratégia geral ucraniana. Primeiro a frota do Mar Negro, depois os sistemas de defesa aérea, em seguida radares, logística, energia, ferrovias, depósitos e postos de comando. Passo a passo, a Ucrânia não está apenas desferindo ataques isolados, ela está metodicamente isolando a Crimeia da máquina de guerra russa. Cada radar destruído torna o próximo ataque mais fácil. Cada nó de comunicação danificado dificulta a coordenação dos ocupantes e cada ataque à logística aperta ainda mais o cerco em torno da península. Parece que a Crimeia está começando a sentir o preço da guerra de verdade. O que até pouco tempo parecia falhas isoladas, agora está se transformando em uma nova realidade para os habitantes da península ocupada. A luz desaparece por dias inteiros e com ela a água, a comunicação e até mesmo a possibilidade de abastecer o carro normalmente. Nas redes sociais, discute-se cada vez mais não as férias ou a temporada de verão, mas a questão mais simples: como sobreviver sem eletricidade e serviços públicos básicos? Segundo relatos dos especialistas em energia locais, os cortes de emergência abrangem praticamente toda a Crimeia e não existem mais horários claros para o fornecimento de eletricidade. As pessoas são forçadas a procurar qualquer oportunidade para carregar seus telefones e outros aparelhos. Por isso, as filas se deslocaram para as grandes lojas que ainda conseguem funcionar graças a geradores. Nas redes sociais, os habitantes da Crimeia descrevem sua situação de forma cada vez mais aberta. Eles reclamam que já estão há vários dias sem luz, água e comunicação normal. E a questão mais importante passa a não ser o conforto, mas a busca por produtos e a possibilidade de sobreviver a mais um dia.
Enquanto isso, as forças de sistemas não tripulados da Ucrânia relatam ataques a uma série de instalações energéticas no território da península ocupada. Nesse contexto, as autoridades de ocupação evitam explicações detalhadas sobre a situação do fornecimento de energia e, em vez disso, pedem à população que se junte a grupos móveis de defesa antiaérea. Cada vez mais moradores falam abertamente sobre sua decepção com as ações da administração de ocupação. Segundo eles, nos relatórios para Moscou, os problemas supostamente estão sendo resolvidos, mas na realidade, as interrupções no fornecimento de luz, água e combustível não desaparecem. Devido ao perigo constante, algumas pessoas já estão pensando em sair da península. A crise de combustível apenas agrava a situação. Em alguns postos de gasolina, pararam até de exibir os preços da gasolina. Em vez disso, aparecem avisos curtos como "tem" ou "disponível", o que por si só se tornou um símbolo de escassez. E as ruas noturnas das cidades turísticas mergulham cada vez mais na escuridão, o que até pouco tempo atrás parecia impossível para a Crimeia. Para muitos moradores, isso já não são apenas inconvenientes temporários, mas a sensação de que a vida habitual na península ocupada está mudando rapidamente. A maior ironia para o Kremlin reside no fato de que a própria Crimeia, que Putin chamava de porta-aviões inafundável e símbolo de sua grandeza, hoje se assemelha cada vez mais a uma guarnição isolada. E se a Ucrânia continuar mantendo esse ritmo de ataques, as tropas russas terão que pensar não mais em novas ofensivas, mas em como manter a península, que está se transformando rapidamente em uma armadilha. E como você vê esses acontecimentos? Escreva sua opinião nos comentários. Clique em curtir no vídeo e fique por dentro do que é mais importante. A Ucrânia hoje acompanha as notícias mais urgentes e informa você em primeira mão. Então nos vemos na próxima reportagem.